Os Filhos do Trovão. A lenda da origem dos Tárias, ou Filhos do Trovão, também ditos Filhos do Sangue do Céu, está longe de ser a mais famosa das nossas lendas indígenas. Contudo, é seguramente uma das mais interessantes. Os Tárias, ou Tarianas, eram uma tribo do rio Uaupés, situado no Amazonas. Segundo os estudiosos, a palavra Tária deriva de trovão, elemento genésico primordial dessa tribo. Vamos, pois, à originalíssima lenda que conta a origem dos Tárias. Diz então que num tempo muito antigo o trovão deu um estrondo tão forte que o céu rachou e começou a gotejar sangue. O sangue caiu em cima dele próprio, trovão, aqui entendido como um ente personalizado, e secou sobre o seu corpo. Algum tempo se passou e o trovão trovejou outra vez, e o sangue que estava sobre ele virou carne. Mais adiante, um novo trovejar fez com que a carne se desprendesse do seu corpo e fosse cair sobre a terra. Ao tocar o solo, a carne se despedaçou em 1000 pedaços, e estes pedaços se transformaram em gente, homens e mulheres. Assustadiços por natureza, os filhos do trovão correram logo a se meter no interior da primeira gruta assim que anoiteceu. Eles eram ignorantes das coisas da terra, então, ao verem o sol desaparecer, imaginaram que ele nunca mais retornaria. Quando começou a amanhecer, porém, tiveram uma grata surpresa. O céu voltava, pouco a pouco, a tomar uma coloração vermelha sob o efeito da luz do sol. Eles observavam o sol subir ao céu e quando ele chegou ao zênite, sentiram fome. No alto de uma árvore viram então um pássaro alimentando-se de um fruto. "Façamos o mesmo", disse um dos filhos do trovão. Para uma primeira frase não estava nada mal. Demonstrava prudência aliada a uma boa observação. Os Tárias, já podemos chamá-los assim, subiram na mesma árvore e foram comer dos mesmos frutos com os quais a ave se alimentava. Empanturraram-se até a noite voltar, quando todos, assaltados novamente pelo medo, foram se meter no interior da gruta. No dia seguinte, bem cedo, subiram outra vez na árvore para saciar a fome. Debaixo dela surgiram 2 cervos, macho e fêmea, que também começaram a se alimentar dos frutos que caíam. Dali a pouco, um dos cervos montou sobre o outro e os 2 esqueceram-se de tudo mais. "O que estão fazendo?", disse um dos Tárias, que ainda ignorava as coisas deste mundo. Eles observaram bem e retornaram para o interior da gruta. Ninguém conseguia esquecer o que se passara entre os cervos e estavam todos extraordinariamente inquietos. Durante a noite, a mãe do sono, uma das tantas Sis, as mães divinas indígenas de tudo quanto há na mata, visitou-os em sua gruta para contar-lhes quem eles eram. Depois transformou-os em cervos e eles foram correndo para baixo da árvore repetir alegremente o que o casal de cervos de verdade havia feito. Quando o dia amanheceu, os pares ainda estavam abraçados, um homem para cada mulher. E foi assim que os Tárias deram início à sua gloriosa descendência. Os Tárias aprendem a fazer embarcações.
A lenda dos Tárias é tão interessante quanto uma saga islandesa e comporta vários episódios. Como tantas outras lendas extraviadas mundo afora, só não goza de reconhecimento universal porque lhe faltou quem a desenvolvesse em amplos e vibrantes painéis. Como vimos no primeiro conto, os Tárias surgiram do trovão e aprenderam a se reproduzir observando as práticas dos cervos. Eles haviam sido metamorfoseados pela Mãe do Sono naqueles mesmos animais, recuperando logo depois, é o que se supõe, a antiga forma humana. Todas as noites, os casais repetiam as práticas aprendidas, de tal modo que não tardaram a surgir seus primeiros filhos. Aos poucos, eles aprenderam também a plantar e a criar animais. Então, um dia, observando o rio Amazonas, eles pensaram em como poderiam andar como patos sobre as águas. A expressão que usaram foi exatamente esta, pois não sabiam ainda o que fosse navegar. Todos os dias eles se postavam às margens do rio e ficavam observando, cheios de admiração, o ir e vir sereno dos patos sobre a água. Temos de aprender também a caminhar sobre as águas, disse um dia o líder supremo dos Tárias. Os índios, deixando de lado a observação, passaram então à ação. Vá, mergulhe e faça como eles, disse o cacique, atirando na água um dos Tárias próximos. O pobre índio caiu na água e espadanou feito um desesperado, e se não fossem os demais retirarem-no dali, teria descido ao fundo como uma pedra, sem jamais retornar. Mas os Tárias eram persistentes e continuaram insistindo, até que um dia um deles, bafejado pela sorte, viu passar um pau de bubuia flutuando. Num reflexo feliz, ele agarrou-se ao tronco e imediatamente sentiu que não afundava mais. Depois, com um pouco mais de prática, conseguiu guiar o tronco com as mãos metidas dentro d'água. Então ele foi para onde quis e a felicidade inundou sua alma. Como não havia ninguém por perto para admirar sua façanha, o índio retornou à margem e foi correndo à aldeia comunicar a sua fantástica descoberta. Descobri, irmãos, um meio de caminhar sobre as águas, gritava ele, cheio de orgulho. Logo ao amanhecer, todos foram ver a proeza. O Tária atirou-se na água, montado em sua boia improvisada, e andou por todo o rio sem jamais afundar. E foi assim que os Tárias aprenderam a andar como os patos sobre as águas, e logo depois a construir a sua primeira embarcação, amarrando troncos uns nos outros. A primeira navegação dos Tárias. Depois de terem aprendido a construir uma jangada, os Tárias lançaram-se ansiosamente ao rio. Não se sabe ao certo se foi apenas uma ou se foram mais jangadas, mas o certo é que vários indígenas tomaram parte nessa expedição. Consigo levaram um farnel de viagem. Quando os expedicionários partiram, tudo foi alegria. Porém, quando a última mancha de terra sumiu, eles engoliram em seco. A terra sumiu, disse um dos índios, vagamente alarmado. O chefe da expedição, porém, não quis retroceder. Adiante, disse ele,
apontando o horizonte plano das águas. Então a coragem retornou aos seus corações e eles seguiram alegres e confiantes até a noite estrelada desabar subitamente ao seu redor, como uma cortina negra cheia de furos. Desta vez, o ânimo de todos decaiu assustadoramente. "Alguém sabe dizer onde estamos?" perguntou o chefe Tária, lutando para dar um tom sereno à sua voz. Naturalmente que naqueles primórdios da navegação ainda não havia passado pela cabeça de ninguém dividir tarefas, atribuindo a alguém a função de guia ou piloto. Justamente por isso, todos responderam numa admirável concordância, que não faziam a menor ideia de onde estavam. Para piorar as coisas, um vento forte começou a soprar, empurrando-os ainda mais para as horrendas e desconhecidas vastidões do rio. Em 3 dias acabou a comida, e quando a fome apertou para valer, um dos tárias avistou alguns tapurus, pequenas larvas, nos interstícios da jangada. Ele encheu a mão e enfiou tudo na boca. A careta que fez era de agrado, a comida era boa. As outras mãos colheram avidamente o resto dos tapurus, e assim os índios saciaram por algum tempo a sua fome atroz. Os viajantes vagaram sem remo nem rumo durante várias luas. Então, quando tudo parecia perdido, eles viram ao longe a sombra da terra. "Terra! Terra!" gritou um deles, dando o primeiro grito náutico da história dos tárias. Os índios desembarcaram num lugar ermo muito parecido com sua própria terra. Numa euforia de doidos, eles puseram-se a beijar o solo e a cometer outras loucuras típicas de náufragos resgatados. Depois, comeram alguns ovos que encontraram e decidiram fundar uma aldeia ali mesmo. 3 luas depois, a aldeia estava pronta, diz a crônica original. Buopé, o nobre guerreiro. O chefe da primeira expedição náutica dos tárias chamava-se originalmente o Caiari, passando depois a ser conhecido por Buopé. Ele era um Tuixaua, título supremo de um chefe tária, e havia chegado com seus homens numa jangada após navegar sem rumo pelo Rio Negro. Ao colocar os pés em terra, o nobre guerreiro decidira se estabelecer ali. "Voltar como, se nem sabemos para que lado seguir?" dissera ele aos companheiros. Convicto disso, o chefe indígena mandou então construir uma aldeia e se autoproclamou senhor absoluto da terra, pois assim se fazia em toda parte nos dias antigos. Em 3 luas, a nova aldeia estava pronta. Mas não demorou muito e um dos tárias trouxe ao chefe esta péssima notícia. "Grande Tuixaua, encontrei rastros de pés humanos próximos da aldeia." Imediatamente nasceu no peito de Buopé a certeza de que estavam sendo vigiados. "Vamos então espionar os espiões", disse ele, tomando o seu tacape. Buopé não queria saber de ninguém mais em seus domínios, mesmo que já estivessem ali muito antes dele. Aquela terra agora pertencia aos filhos do sangue do céu. Após certificar-se de que as pegadas pertenciam aos membros de uma tribo vizinha,
Buopé reuniu rapidamente os seus homens. Alegrem-se, teremos guerra, anunciou ele, e todos puseram-se a confeccionar grandes quantidades de tacapes, arcos, flechas, fundas e o restante de armas então usadas pelos índios. Uma lua depois, os Tárias guerrearam contra os seus inimigos nativos, derrotando-os fragorosamente. Além de conquistarem mais uma boa porção de território, os filhos do trovão conquistaram também uma porção de mulheres da tribo vencida. Agora já podemos multiplicar o número de Tárias, disse Buopé em júbilo. 3 anos transcorreram até que Buopé e os seus valorosos guerreiros pudessem entender a língua daquelas mulheres. Quando isso finalmente aconteceu, eles descobriram que outra porção da gente delas vivia num lugar não muito distante dali. Levem-nos até lá, ordenou o Tuixaua às mulheres. Imediatamente foi organizada uma nova expedição de conquista. Quando fez mão de lua, ou seja, dentro de 5 luas, Buopé e os seus chegaram ao lugar. A batalha durou 3 dias e ao cabo dela, Buopé era de novo o vencedor. Mais ventres para espalhar a nossa raça, disse o chefe guerreiro, tomando para si outra vez as mulheres dos inimigos mortos. E assim o chefe Tária foi conquistando todos os povos às margens do Rio Negro, até tornar-se senhor absoluto da região. Quando seus filhos ficaram adultos, mandou-os irem guerrear contra as tribos de canibais acima e abaixo do rio. Buopé tinha o costume de, após matar os seus inimigos, ir até as margens do rio e cuspir dentro de um funil de folha. Depois lançava-o correnteza abaixo, a fim de chamar magicamente a sua gente distante. Então os anos se passaram e ele envelheceu, perdendo finalmente as forças. Uma noite, a mãe do sono lhe apareceu outra vez e o fez sonhar que tinha morrido. Buopé viu por entre as névoas do sonho que o seu corpo já não fazia mais sombra e que ao redor dele todos choravam. Era o aviso do fim. O nobre Tuixaua reuniu seus filhos, deu-lhes as últimas instruções, e quando o sol surgiu, um beija-flor saiu de dentro do seu peito e disparou em direção ao céu. O corpo de Buopé foi enterrado numa gruta secreta, cuja localização permanece ignorada. Descendente algum recebeu autorização de ostentar o seu nome glorioso, e todo aquele que pretendeu utilizá-lo, mesmo sob formas disfarçadas e ridículas, sofreu a maldição implacável de tornar-se, por todos os dias da sua vida, um pobre diabo fracassado e rosnador de maledicências.